6 Tirania de Aço capítulo 351 O casamento real parte 2 Depois que a cerimônia de casamento foi realizada dentro dos limites da grande catedral, Berengar, Adela, e as centenas de convidados se retiraram para o palácio para a recepção. No salão de baile do Palácio Real, havia um local preparado para dançar, onde Berengar e Adela estavam atualmente valsando no meio da pista de dança. Na vida passada de Berengar, era uma tradição da Alemanha que o noivo e a noiva valsassem, seguidos pela noiva dançando com o pai e o noivo dançando com a mãe. Esta era uma tradição que Berengar já havia estabelecido na Áustria e, como tal, ele estava valsando com sua nova noiva. Enquanto ele fazia isso, Adela começou a falar com ele com um sorriso amoroso estampado em seu rosto de boneca. Berengar, meu amor, você está tão bonito em seu traje atual. Sua aparência real é digna de um homem de sua posição. Berengário continuou a sorrir enquanto dançava com sua esposa. Ao fazer isso, ele devolveu o elogio. Adela, minha querida, você é de tirar o fôlego. Eu sabia que você ficaria excepcional nesse vestido, mas você é a personificação da antiga deusa da beleza e do amor, Frígia. Embora Adela fosse uma mulher devota e desaprovasse o paganismo, ela não pôde deixar de corar com o notável comentário de Berengário. Como tal, ela se inclinou e o beijou enquanto valsavam a noite toda. Pouco depois, a música terminou e Adela começou a dançar com o pai, enquanto Berengário dançava com a mãe, Gisela. Ao fazê-lo, sua mãe não pôde deixar de comentar sobre sua aparência, assim como Adela havia feito. Meu filho, quando você era jovem, eu nunca acreditei que você viveria para ver o dia do seu casamento. Devo admitir que estou muito orgulhoso como sua mãe em dizer que você se tornou um jovem excepcionalmente bonito. Se ao menos o seu irmão estava aqui para ver isso. Quando Gisela disse, Berengário começou a franzir a testa e desviar o olhar de sua vista. Embora ela estivesse ciente da morte de Lambert, Berengar e seu pai Segar decidiram esconder a verdade dos detalhes exatos por trás da morte de Lambert para poupá-la de alguma dor de cabeça. Como tal, Berengário nunca revelou a verdade por trás de seu ferimento, que serviu como um lembrete permanente da traição de seu irmão. Com isso em mente, ele começou a mudar o assunto para algo mais alegre. Mãe, agradeço todo o apoio que me deu ao longo desses anos. Sei que não fui o melhor filho, mas garanto que fiz tudo pelo bem de nossa família e do povo austríaco. Se houver qualquer coisa que você precise de mim, sinta-se à vontade para me avisar e, se estiver ao meu alcance, eu concederei a você. Em resposta a isso, Gisela riu antes de abraçar o filho. Ao fazer isso, ela fez uma piada sobre a posição dele. É bom saber que tem o rei da Áustria me apoiando. Muito bem, se eu precisar de alguma coisa de você, não hesitarei em perguntar, embora tenha uma pergunta em mente. Berengar sorriu e acenou com a cabeça ao pedido de sua mãe antes de responder. Vá em frente, desde que não seja segredo de Estado, não vou esconder nada da minha mãe. Vendo como o rei lhe dera a permissão de que precisava, Gisela começou a fazer a pergunta que pesava em seu coração desde que chegara ao novo palácio real. O que será do velho castelo? Agora que você tem uma casa nova e luxuosa, quais são seus planos para a residência de seus ancestrais? Berengar relaxou no momento em que ouviu a pergunta. A princípio, ele pensou que era algo sério, mas acabou sendo algo tão simples quanto isso. Como tal, ele rapidamente transmitiu seus pensamentos sobre o assunto. Será preservado para as próximas gerações, como um museu sobre a história de nossa família. Não se preocupe, mãe, nunca permitirei que a casa de nossa família seja demolida. Ao ouvir isso, Gisela soltou um suspiro de alívio. Conhecendo a natureza bastante trabalhadora e pragmática de seu filho, ela temia que ele mandasse remover o castelo em favor de algum novo projeto. Era bom saber que Berengário ainda valorizava suas raízes, apesar de subir muito acima da posição de seus ancestrais. Pouco depois desta conversa, a dança terminou e Berengário reuniu-se com Adela ao aproximarem-se da mesa de jantar. Ao fazer isso, seu pai veio até ele antes de apertar seu ombro.
O homem não envelheceu tão severamente como da última vez que Berengário o vira. Na verdade, ele parecia estar com uma saúde excepcional. Ele até conseguiu ganhar alguns quilos de músculos. Segar tinha um sorriso orgulhoso no rosto ao parabenizar seu filho pela ocasião monumental. Meu filho, acreditar que você viveria o suficiente para se casar, é realmente o dia mais feliz da minha vida. Além disso, você agora é um rei respeitado por seu povo e temido por seus inimigos. Se alguém contasse se tal resultado fosse seu destino há apenas 5 anos, eu nunca teria acreditado. No entanto, aqui estamos. Palavras não podem expressar o quanto estou orgulhoso de você, Berengário. Depois de dizer isso a Berengar, Segard se aproximou de Adela, onde abraçou sua sobrinha antes de elogiá-la. Oh, pequena Adela, você se tornou uma jovem tão bonita. Quando contei a Berengar sobre seu casamento com você, ele estava profundamente preocupado em estar noivo de uma garota tão jovem. O tempo tem uma maneira de resolver todos os problemas da vida. Estou feliz por você ter ficado com meu filho, apesar de sua natureza lasciva. Adela deu um sorriso gracioso enquanto fazia uma reverência diante de seu tio e sogro antes de expressar seus agradecimentos por seus elogios. Obrigado, tio. Berengário pode ser um pouco playboy, mas é o homem que amo, e garanto-lhe que colocarei suas amantes em seu lugar para que se lembrem de sua posição na hierarquia. Quando Segar ouviu isso, ele começou a rir enquanto olhava para seu filho e sua adorável noiva. Ao fazê-lo, ele expressou sua aprovação. Vocês dois são um ótimo casal. Tudo bem, eu vou permitir que vocês sejam, afinal, é hora de comer. Como Segar havia dito, era um momento de celebração e, como tal, uma grande quantidade de comida havia sido preparada. Crescendo em uma família alemã, Berengário viu e aprendeu a fazer muitos pratos da pátria. Ele também havia testemunhado os casamentos de seus primos e sabia o que era tradicionalmente servido em um casamento alemão. Pensando nisso, Berengar mandou servir na festa uma variedade de pratos às centenas de pessoas que se reuniram em seu refeitório para celebrar seu casamento com Adela. O primeiro prato foi uma sopa tradicional alemã conhecida como Schnitzsuppe. Compreendia pernil de boi, cenoura, couve-flor, aspargo, macarrão spaghetti e bolinhos de ovo. Junto com a sopa, um prato de macarrão conhecido como Schnitznudel foi servido como parte do primeiro prato. Este prato era de origem prussiana e tinha almôndegas, alcaparras e molho de creme sobre macarrão inteiro com sabor de ovo. O segundo prato da refeição foi Tafelspitz, que era carne tenra cozida em espuma de vegetais. Berengário serviu com Käsespätzle e Leberknödel como acompanhamentos. Esses dois pratos eram o equivalente alemão de bolinhos de macarrão com queijo e fígado bovino. Todos esses pratos foram servidos com uma combinação de café e vinho. Como tal, as festividades foram bastante excepcionais. Berengar e Adela sentaram-se à cabeceira da mesa, o que era natural porque Berengar era o rei da Áustria, e agora Adela era a rainha. Como tal, eles entretinham seus convidados enquanto bebiam seu vinho e comiam a deliciosa comida que havia sido preparada. Sentados ao lado de Adela estavam seus pais e irmãos, e ao lado de Berengar estava sua própria família. Mais abaixo na mesa estavam as amantes de Berengar e seus filhos, bem como os dignitários estrangeiros e nobres austríacos de alto escalão. Como Grão-Duque da Suíça, uma posição concedida ao conde anterior de Schur, o homem conhecido como Rainer von Schur, que já havia se aliado a Berengar após a invasão de seu exército à Confederação Suíça. Linde e Honoria ficaram bastante perturbadas por serem forçadas a sentar-se tão longe de Berengário. Apesar disso, eles se comportaram como se não quisessem invocar a ira de seu amante. Como tal, a refeição na recepção continuou de forma relativamente pacífica enquanto as pessoas presentes desfrutavam da excepcional cozinha austríaca que Berengário havia introduzido em seu reino a partir das memórias de sua vida anterior. Para Berengar, a recepção do casamento transcorria sem problemas. Todos os convidados pareciam estar se divertindo e Adela parecia perfeitamente feliz com o resultado. Em sua mente, era de fato o casamento perfeito. A refeição acabara de começar e, com ela,
Berengário seria obrigado a entreter centenas de seus convidados. Tirania de Aço capítulo 352. O casamento real parte terceiro. À cabeceira da mesa de jantar, Berengar sentou-se ao lado de Adela. Uma posição que até há relativamente pouco tempo estava reservada a Linde. No entanto, agora que Berengário era casado, era apropriado que sua esposa sentasse ao lado dele e não sua amante. Berengar e Adela eram a atração principal das centenas de convidados que se reuniram para celebrar seu casamento. Entre seus convidados estavam seus dois aliados mais poderosos, o imperador Vetranis, paleólogo do Império Bizantino, e o sultão Hasan al-Fadl do Emirado de Granada. Esses dois homens estavam em Cufistém desde a cerimônia de coroação de Berengário, que ocorreu apenas algumas semanas antes. Embora Vetranis estivesse infeliz por Berengar ter se casado com Adela antes de sua filha, sua raiva se acalmou depois de testemunhar a bela cerimônia e jantar na culinária excepcional. Ele estava começando a acreditar que Adela era uma rainha perfeita para Berengar. Talvez fosse porque o casal era parente de sangue e compartilhava muitas semelhanças físicas, como o cabelo loiro dourado, os olhos cor de safira e a pele pálida. Fosse o que fosse, Vetranis aprovou muito o casamento de Berengar e Adela. Ele também ficou surpreso com a estatura e o luxo da grande catedral de Cufistene e do Palácio Real Austríaco. Com isso em mente, o imperador do Oriente começou a cumprimentar o rei austríaco pelo que havia realizado em tão pouco tempo. Rei Berengário, devo dizer que estou profundamente impressionado com a cidade de Cufistene e tudo o que você conquistou em menos de 5 anos. Estou ansioso pelo futuro que você cria aqui na Áustria. Permita-me parabenizá-lo pelo seu casamento com sua deslumbrante jovem noiva. Se seus filhos são tão excepcionais quanto você, tenho certeza de que seu reino florescerá nas próximas gerações. Em resposta, Berengário levantou seu cálice de vidro, que estava cheio de vinho, e tomou um gole. Depois de fazer isso, ele fez uma declaração ousada ao imperador do leste. Imperador Vetranis, agradeço suas gentis palavras, mas estou apenas começando minha jornada como governante. Dentro de 5 anos, o reino da Áustria será transformado em uma maravilha da indústria. Tanto que você se sentirá como se você entrou em um mundo totalmente novo. Marque minhas palavras, a glória da Áustria será incomparável em uma única geração. Quando Vetranis ouviu isso, ele sorriu antes de responder às reivindicações de Berengário, embora acreditasse que Berengar estava sendo grandioso em sua declaração. Ele decidiu jogar junto com suas reivindicações. Se tal coisa ocorresse, o imperador admitiria a derrota e se submeteria a Berengário como poder supremo do Oeste. Estou ansioso para ver tal visão. Quanto a Hasan, ele estava profundamente preocupado com a guerra em curso de sua nação. Ele não tinha ideia de quais eram os planos de Berengário para uma intervenção militar em seu conflito com seus vizinhos católicos, mas achava que estava demorando muito. Fazia apenas algumas semanas desde que ele discutiu tal coisa com Berengário e, a cada dia que passava, ele sentia uma sensação crescente de pavor. Apesar disso, ele realizou um ato gracioso condizente com um homem de sua posição ao parabenizar Berengar por seu casamento com Adela. Rei Berengário, devo dizer que a sua esposa é de tirar o fôlego. Ela é tão bonita quanto minha irmã Yasmin. Você é um homem de sorte e estou ansioso para trabalhar com você ainda mais no futuro. Berengário assentiu com a cabeça em resposta aos elogios de Hasan enquanto comia a refeição posta à sua frente. No momento, ele estava trabalhando no primeiro prato, que consistia em sopa e macarrão. Ele apreciou imensamente a culinária enquanto a devorava com as maneiras dignas de um rei. Adela sentou-se ao lado dele e tinha um sorriso largo no rosto, como se fosse uma criança que acabasse de ganhar um doce. Embora no passado ela sempre tivesse preferido sobremesas durante o jantar, com a idade, ela estava começando a descobrir que os outros alimentos além de doces poderiam ser igualmente deliciosos. Como tal, ela beliscou a comida como se fosse a coisa mais deliciosa que já havia provado. Berengar notou o sorriso feliz em seu rosto e sorriu em resposta. Era bom ver que a garota estava se aquecendo para comida diferente de doces.
O jantar continuou por algum tempo enquanto Berengário e Adela entretinham seus convidados até que finalmente todos os pratos terminaram e a sobremesa foi trazida. Esta sobremesa foi um bolo de casamento gigante na forma do tradicional Baumkuchen. Este bolo foi feito no espeto e foi um processo complexo para assar. Foi finalizado em glacê de açúcar e foi mais do que suficiente para satisfazer os convidados. Assim, Berengário e Adela levantaram-se dos seus lugares e cortaram juntos o bolo. Depois de fazer isso, eles se alimentaram com as primeiras mordidas de seus garfos. Berengário e Adela se entreolharam apaixonadamente enquanto faziam, tanto que Lindy e Honoria, que assistiam à cena, ficaram verdes de inveja. Apesar disso, Berengário não deu atenção, afinal, esta noite era inteiramente para Adela. Suas outras mulheres podiam esperar até suas noites de núpcias para sentir tal felicidade. Quanto a Berengário, sentou-se no seu lugar com a sua fatia, ao lado da mulher, enquanto o resto do bolo era repartido e distribuído aos convidados. Adela, em especial, ficou encantada com o sabor do bolo, gemendo de prazer a cada mordida. Embora ela estivesse começando a gostar de outras comidas além de doces, parecia que seu gosto por doces não desapareceria tão cedo. Berengário não se importou com isso. Se alguma coisa, ele achou adorável. Assim, Berengário e Adela continuaram a comer o bolo um ao lado do outro e a conversar sobre os seus planos para o futuro. Em pouco tempo, o relógio bateu meia-noite e os convidados de Berengário começaram a partir. O próprio Berengar notou que Adela estava bastante perturbada e tonta com a quantidade de vinho que havia bebido na noite de núpcias e, como tal, ele a agarrou e a carregou para os aposentos reais como se ela fosse uma princesa. Depois de chegar ao quarto que seria dos dois no futuro, Berengário começou a despir-se. Ao fazê-lo, Adela olhou para seu corpo esculpido com admiração. Suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas enquanto ela olhava para o corpo nu de seu marido. Era a primeira vez em sua vida que ela via tal coisa aí. Após alguns momentos de observação, Berengário aproximou-se de sua esposa, onde começou a beijá-la nos lábios. Ao fazer isso, ele a despojou de seu vestido de noiva. Não foi até que ela estivesse inteiramente de lingerie que Berengário a olhou com uma expressão chocada. Ele não poderia descrever sua jovem esposa como outra coisa senão angelical. Adela foi ficando cada vez mais embaraçada enquanto Berengário a encarava por algum tempo. Ao fazer isso, ele ficou rígido, o que causou grande choque na garota. Por fim, ela se ajoelhou diante de Berengário e examinou atentamente a parte inferior de seu eixo antes de fazer a pergunta em sua mente. Era para ser tão grande? Berengário riu divertido antes de confirmar as suspeitas de sua esposa. Você poderia dizer que eu sou abençoado. Adele hesitou em tocá-lo, mas reuniu sua determinação e começou a servir o marido depois de um tempo. Em pouco tempo, Berengar se viu grunhindo de prazer quando Adela acariciou sua vara, onde ela começou a lambê-lo. Eventualmente, a jovem rainha começou a chupar o eixo de Berengário como se fosse o mais saboroso pirulito. Porém, seus lábios não iam longe, afinal, ela não estava acostumada a ter um objeto tão grande em sua boquinha. Por fim, Berengário não aguentou mais e ergueu a esposa no ar antes de deitá-la na cama. Ao fazê-lo, baixou a calcinha dela e se posicionou na entrada de sua caverna molhada. Uma pitada de medo encheu os olhos de Adela, pois ela não tinha certeza se tal coisa poderia caber dentro dela. Ao ver esta reação, Berengar beijou apaixonadamente a mulher nos lábios antes de a tranquilizar com as suas amáveis palavras. Não se preocupe, eu vou ser gentil. Com isso dito, Adela assentiu silenciosamente enquanto mordia o lábio. Era sua noite de núpcias e ela sabia que precisava consumar seu casamento com Berengário para conseguir seu lugar como esposa principal. Como tal, ela permitiu que Berengar assumisse a liderança enquanto ele lentamente inseria seu eixo dentro dela. Ao fazê-lo, ele beijou sua bela e jovem esposa com paixão enquanto eles giravam suas línguas juntas. O sangue escorria nos lençóis, sinalizando que a castidade de Adela havia sido tirada. Ao fazê-lo, Berengário deteve seu avanço antes de agarrar o rosto de boneca de Adela e fazer-lhe a pergunta em sua mente. É doloroso. Para sua surpresa,
Adela balançou a cabeça suavemente e se inclinou para beijar Berengar ainda mais. Depois de fazer isso, ela sussurrou em seu ouvido: talvez seja por causa do vinho, mas é menos doloroso do que eu pensei que seria. Com isso dito, o casal começou a mover os quadris um contra o outro. Berengar acompanhou o ritmo de Adela, certificando-se de não lhe causar nenhuma dor significativa no processo. Ele continuou a intensidade até que Adela finalmente chegou ao orgasmo. Quando ela atingiu o clímax, também Berengar liberou sua semente dentro dela. Ao fazer isso, ele deu o primeiro passo para a concepção. Ainda não se sabia se o amor deles daria frutos naquela noite. Depois de terminar sua primeira experiência como marido e mulher, Adela agarrou o rosto de Berengar e o beijou mais uma vez antes de expressar seus pensamentos mais profundos. Foi incrível. Esperei tanto por esse dia. Berengário respondeu com um sorriso gentil enquanto acariciava os sedosos cabelos dourados de sua esposa antes de expressar seus desejos. Agora você é minha mulher. Não. Minha rainha. Adela olhou suavemente para o marido até que ele fez a pergunta em sua mente. Então, vamos de novo? Com isso dito, Adela finalmente percebeu a besta com quem se casou e agradeceu que houvesse outras mulheres para compartilhar seu fardo pela primeira vez em sua vida. Apesar disso, Berengar e Adela continuaram bem suas ações por várias horas. Afinal, eles tinham muito tempo para compensar. Tirania de Aço capítulo 353, discutindo planos para o futuro. Tendo passado a noite de núpcias com sua nova esposa, Berengário acordou mais tarde do que de costume. Afinal, ele se fartou de comida e vinho na noite anterior e estava com vontade de dormir. Foi só por volta do meio-dia que ele acordou e viu Adela ainda dormindo ao seu lado. A jovem ainda estava cansada do exercício conjunto da noite anterior. Como tal, Berengar beijou-a na testa antes de se levantar da cama e vestir-se. Ele decidiu tirar o dia de folga de seu regime de condicionamento físico habitual e, em vez disso, aproximou-se do refeitório para seu café da manhã e café da manhã. Ao se sentar à mesa, viu Honoria e Linde sentadas ao lado dos dois filhos de Henrietta e Berengar. Parece que eles estavam esperando há algum tempo por sua chegada. Seus dois amantes imediatamente começaram a perguntar sobre a noite de Berengário com Adela com sorrisos maliciosos nos lábios. Linde, que bebia graciosamente uma xícara de café, foi a primeira a falar sobre o assunto. Então, como está a pequena rainha? Espero que você não tenha sido muito rude com ela. Berengar riu enquanto se sentava à mesa. Pouco depois, uma caneca de café foi trazida, preparada do jeito que ele gostava. Ele começou a falar sobre a conquista da noite anterior com um olhar de orgulho enquanto bebia do copo. Não poderia ter sido melhor. Ela e eu somos muito compatíveis, talvez seja porque somos parentes. Quem sabe? De qualquer maneira, você pode ter alguma competição daqui para frente. Afinal, Adela agora é minha legítima esposa, e embora ela possa ser inexperiente, ela aprende rápido. Uma expressão invejável se formou no rosto de Linde quando ela mordeu levemente seus lábios requintados. A verdade é que ela não dormiu bem na noite anterior. Era a primeira vez em muito tempo que Berengário estava em casa e não dormia ao lado dela. Pode-se dizer que ela estava terrivelmente desconfortável. Nesse momento, uma ideia brilhante surgiu em sua cabeça e, como tal, um sorriso zombeteiro apareceu nos lábios de Linde quando ela começou a provocar seu amante. Tudo bem por mim, Honória e eu tivemos uma noite de garotas. Parece que você não é necessário para se divertir. Berengar ergueu os olhos de sua caneca de café para os olhos de Linde enquanto tentava determinar se ela estava ou não dizendo a verdade. Embora ele tivesse dito no passado que se ele fosse embora e Linde alguma vez sentisse tesão, ela e Honoria deveriam se divertir, ele realmente nunca esperou que eles fizessem isso. Não foi até que ele olhou para a expressão confusa de Honoria que ele soube que Linde estava blefando. Como tal, um sorriso perverso apareceu em seu rosto quando ele chamou o blefe de seu amante. Sério? Então acho que vou passar a próxima semana com minha esposa, afinal, eu não gostaria de estragar as noites de suas garotas. Linde começou a entrar em pânico internamente,
Vendo que sua tentativa de deixar Berengário com ciúmes saiu pela culatra espetacularmente, ela rapidamente pensou em uma solução para o problema em questão. Como tal, Lindy agarrou a mão de seu amante antes de sussurrar em seu ouvido. Você é mais do que bem-vindo para se juntar a nós da próxima vez, mestre. Berengar riu em resposta a isso e atirou de volta de maneira sedutora. Oh! Mas então não seria uma noite de garotas, seria Honoria, que observava Lindy e Berengário lutarem entre si com sua inteligência, sorriu silenciosamente enquanto bebia de seu café. Depois de testemunhar a expressão torturada de Lindy, Honoria não pôde deixar de se envolver no caso e rapidamente começou a ficar do lado de Berengar no assunto. Sinceramente, não sei do que Lindy está falando. Dormi no quarto do Harém ontem à noite sozinha. Talvez ela tenha ficado um pouco bêbada demais e ficado com uma garota aleatória na festa, pensando que era eu. Como você já sabe, estou sempre disposto a compartilhar com você, papai. Lindy mal podia acreditar no que ouvia. Honoria e ela deveriam ter uma aliança contra a dela, e ainda assim a cadela acabava de esfaqueá-la pelas costas tão impiedosamente. Como tal, ela lançou adagas para a princesa traiçoeira, que simplesmente mostrou a língua em resposta. Vendo como a conversa começava a sair do controle, Berengário resolveu acabar com toda a charada e atendeu ao pedido de Honoria. Claro, só não deixe dela descobrir, você sabe o quanto ela é puritana. No momento em que Berengário disse isso, ouviu uma voz chamá-lo por trás e instantaneamente sentiu um arrepio na espinha. Oh, eu sou uma puritana, sou? O que exatamente é que vocês três estão escondendo nas minhas costas? Henrietta, que observava a conversa, voltou a ficar em silêncio. Ela já tinha idade suficiente para saber por que Berengário e seu harém estavam brigando e, como tal, ela apenas sorriu enquanto saboreava seu café e sua refeição. Berengário havia cavado sua própria sepultura tendo 3 mulheres ao seu lado, e agora ele tinha que deitar nela. Berengário imediatamente se virou para ver a dela de pé atrás dele com os braços cruzados e uma expressão de beicinho no rosto. Ele não tinha ideia de que ela havia acordado e se esgueirado atrás dele. Como tal, ela sorriu sem jeito enquanto ele tentava acalmar sua jovem esposa. Não é nada, querida. Lindy e Honoria estavam me contando como se divertiram durante nossa noite de núpcias. No momento em que Adela ouviu isso, vários pensamentos lhe vieram à mente e ela instantaneamente começou a corar de vergonha. As palavras de Berengário funcionaram como um encanto porque ela imediatamente decidiu mudar de assunto. Então, quais são seus planos agora que estamos casados? Depois de dizer isso, ela sentou-se à cabeceira da mesa, ao lado do marido, que ficou feliz em ver que ela havia mudado voluntariamente a conversa para algo mais produtivo. Como tal, Berengário sorriu enquanto bebia de sua caneca mais uma vez. Depois de fazer isso, ele começou a falar sobre suas ambições. Bem, agora que ganhei algum tempo de paz para o nosso reino, pretendo aproveitá-lo. A industrialização é o caminho que estou traçando. Com isso em mente, pretendo construir ferrovias na Áustria e na Suíça. Vou estabelecer um decreto procurando o trabalho necessário para produzir uma vasta rede de ferrovias em todo o nosso reino, para que suprimentos e tropas possam ser transportados rapidamente para todos os cantos do nosso reino. Levará vários anos, mas não tenho dúvidas de que será bem-sucedido. Com isso dito, Adela olhou para ele com uma expressão curiosa. Ela não tinha ideia do que era uma ferrovia ou para que servia. Como tal, ela instantaneamente começou a questionar Berengar sobre a função de tal dispositivo. O que exatamente é essa ferrovia de que você fala? Berengar sorriu enquanto tomava um gole de sua caneca mais uma vez antes de falar sobre os detalhes de seus planos. Uma ferrovia é basicamente o que você pode chamar de uma estrada metálica. Nessa estrada, uma locomotiva, que é um dispositivo movido a vapor, é usado para arrastar vagões em alta velocidade pela ferrovia. Esses vagões podem transportar suprimentos ou pessoas, permitindo transporte rápido em todo o reino. Com este sistema, viajar de Kufstein para Viena, Zurique ou Trieste pode levar horas em vez de dias. Assim,
Não precisaremos construir longos canais ligando o rio Inn ao mar Adriático. Com uma ferrovia, iremos rapidamente transferir mercadorias e pessoas de nossos portos do Adriático para todo o reino, estimulando assim nosso comércio. Claro que, do ponto de vista defensivo, também é excepcional, pois a construção de ferrovias nos permitirá enviar tropas e suprimentos para qualquer canto do reino em apenas algumas horas. Não importa onde possamos ser invadidos, os reforços podem chegar rapidamente. Honoria foi a mais excitada de todas ao saber disso. Não precisaria mais tomar a rota do Mar Negro para voltar a Cufestein. Pretendia falar com Berengário sobre a construção de canais para facilitar sua vida, mas este parecia um plano ainda melhor. Como tal, ela não pôde deixar de duvidar das palavras de Berengário. Você pode realmente fazer algo assim? Berengar acenou com a cabeça para seu amante com um sorriso no rosto antes de responder afirmativamente. Com certeza. Será caro e exigirá muito esforço, mas pode ser feito. Felizmente para nós, acabamos de adquirir a fortuna dos Medici e podemos facilmente arcar com essa despesa. Decidi que o primeiro trecho da ferrovia vai percorrer de Cufestein a Trieste, para conectar a capital à nossa principal cidade portuária. Adela ficou tão feliz quanto Honoria ao saber de tais planos. Se a ferrovia realmente conectasse todas as áreas importantes do Reino da Áustria, ela poderia visitar sua família com muito mais frequência no futuro. Como tal, ela tinha um largo sorriso no rosto ao saber das ambições de Berengário. Se ele iria trabalhar tão duro para o reino e seu povo, então ela também teria que ajudar de qualquer maneira que pudesse. Com isso em mente, ela começou a pensar em planos para melhorar a cultura na Áustria. Ao fazê-lo, alguns pratos foram trazidos à mesa pelos criados. Esses pratos continham o café da manhã que Berengar havia encomendado para ele e Adela. Depois que a comida chegou, Adela fez uma breve oração antes de Berengar e ela começarem a cavar a comida. Enquanto devoravam sua comida como um casal de lobos vorazes, Berengário pensou em maneiras de começar a construção de suas ferrovias. Ele queria que eles estivessem totalmente operacionais quando os cruzados invadissem suas terras. Como tal, ele passou o resto da refeição em relativo silêncio. Tirania de Aço capítulo 354, demonstrando o carregador de brecha rifle. Cerca de um mês se passou desde o casamento de Berengário. Com ele, a oficina de Luigi foi totalmente atualizada com o equipamento de engenharia de precisão movido a vapor que Berengar havia projetado e começado a introduzir em toda a Áustria. Isso não significava que todo o distrito industrial de Kufstein fosse atualizado. Na verdade, ainda faltavam vários meses para que tal feito pudesse ser alcançado, mas significava que Luigi poderia começar a trabalhar em alguns protótipos de armas que Berengar havia recomendado para uso nas forças armadas. Para a Áustria realmente dominar no campo de batalha, uma artilharia mais moderna era desesperadamente necessária, especialmente porque Berengar começou a temer que sua artilharia atual fosse terrivelmente obsoleta em comparação com as armas de sua infantaria. Como tal, Berengar projetou um carregador de culatra de bloco deslizante horizontal vagamente baseado nos projetos usados pelo exército alemão na última parte do século XIX. Por enquanto, isso era o melhor que suas fábricas conseguiam produzir, pois qualquer coisa além disso exigiria um mecanismo de recuo avançado que suas fábricas eram simplesmente incapazes de fabricar neste momento. Durante o último mês, Luigi enfrentou dificuldades substanciais para produzir e refinar o protótipo que Berengar havia projetado. No entanto, com a ajuda de sua equipe de engenheiros e o apoio de Berengar, o homem finalmente conseguiu criar várias peças de artilharia de bloco deslizante horizontal raiadas capazes de passar por testes de campo. No momento, Berengar e alguns de seus generais estavam reunidos no campo de testes, onde testemunharam a tripulação de artilharia carregar uma das armas pela retaguarda. Enquanto a tripulação estava ocupada fazendo isso, Luigi ficou na frente dos oficiais militares reunidos, vestido em traje formal, com a mesma aparência arrumada que tinha durante o casamento de Berengário. Ele começou a fazer um discurso enquanto a arma era carregada rapidamente,
sua voz cheia de confiança. O que você vê diante de você é a mais nova inovação em artilharia de campo. Esta arma utiliza um projétil de cargas separado de 75x200 mmr preenchido com TNT. Ele pode lançar este projétil até 5 milhas de distância, com letalidade muito maior do que a ordenança primitiva usada por nossos atuais canhões de carregamento pela boca. Em 1 minuto, você verá esta arma testada. Com ele, espero mostrar a você a nova era do poder de fogo que nossos soldados usarão no campo de batalha para trazer maior glória ao nosso rei e pátria. Sem mais delongas, delicie-se com o brilho da minha mais nova invenção. Depois de dizer isso, Ludwig sentou-se ao lado de Berengário, que lhe deu um tapinha no ombro e acenou com a cabeça. Foi um excelente discurso, meu amigo. Ludwig sorriu ao ouvir isso antes de desviar sua atenção para a arma em exibição. Ele passou por esforços excepcionais para garantir que essas armas fossem fabricadas corretamente. Sem os instrumentos de precisão que Berengário havia introduzido, ele nunca teria sido capaz de criar uma peça de engenharia tão complexa. Após alguns momentos, a equipe de artilharia gritou seus comandos enquanto puxavam o cordão preso ao mecanismo de operação. No momento em que o fizeram, um trovão estrondoso encheu o ar quando o projétil foi lançado à distância. Aproximadamente 5 milhas fora, o projétil pousou e explodiu em cerca de 5 alvos de palha contidos em conjuntos de blindagem completa. Depois que o projétil explodiu, não restava uma única peça recuperável da armadura ou dos próprios manequins. Berengar e seus conselheiros olharam através de seus binóculos e testemunharam a visão da explosão. No momento em que o projétil atingiu os alvos, Berengar gritou de alegria. Maravilhoso! Porém, o show não havia terminado ali. A tripulação de artilharia retirou imediatamente o invólucro gasto antes de carregar um projétil separado. Depois de fazer isso, eles dispararam o projétil, que caiu a apenas alguns metros de sua última explosão. O que quer que tenha restado dos alvos foi desfeito em uma explosão de fogo. Não terminou aí. A equipe de artilharia repetiu esse processo mais 8 vezes, totalizando 10 projéteis disparados em 1 minuto de uma única peça de artilharia. Tal velocidade, potência e alcance destruíram completamente as expectativas dos generais, pois este canhão provou ser capaz de superar uma bateria inteira de sua artilharia atual. Embora esta fosse apenas uma demonstração simples, Ludwig esperava convencer os generais do exército a iniciar imediatamente extensos testes de campo da arma. Como tal, ele cruzou os dedos enquanto Berengário discutia com seus generais sobre o teste e aquisição de tais armas. Berengar aproximou-se de seus generais com os braços esticados de citação. Ao fazê-lo, falou informalmente com os homens sob seu comando. O que eu disse a você é uma virada de jogo absoluta. Com essas armas, podemos vender nossa velha artilharia para nossos aliados por uma quantia substancial e, se eles tiverem a coragem de morder a mão que os alimenta, podemos destruir sua artilharia com a nossa antes mesmo que eles possam deixar um arranhão em nosso exército. Temos centenas dos velhos modelos 1417 de 12 libras por aí que renderiam um alto preço de nossos aliados. O que você acha? Devemos começar testes de campo rigorosos de essas novas armas. Os generais não conseguiram superar o choque com eficácia de uma única peça de artilharia desse novo design. Se eles substituíssem com sucesso todas as 350 peças de artilharia atuais por esse novo design, nenhuma aliança no mundo poderia impedir seu avanço. A própria ideia de sua infantaria ser equipada inteiramente com rifles de agulha e sua artilharia equipada com os novos carregadores de culatra estriados enchia os generais de entusiasmo e ambição. Com isso em mente, nenhum único general recusou a ideia de iniciar imediatamente os testes de campo das armas. Como tal, eles acenaram com a cabeça com sorrisos ansiosos em seus rostos antes de elogiar Berengar e Ludwig por seus esforços. Sua Majestade, como sempre, as armas que você e Lord Ludwig criaram são excepcionais. Acho que falo por todos aqui quando digo que estamos ansiosos para começar o teste de campo dessas armas magníficas imediatamente.
Berengar juntou as mãos com um largo sorriso no rosto quando ouviu isso e expressou sua concordância. Maravilhoso. Muito bem, permitirei que o Departamento de Defesa inicie o processo de teste das armas. Se elas se mostrarem adequadas às condições de campo, faremos um pedido para começar a substituir nossos obsoletos carregadores de boca. Senhores, é o início de uma nova era, e nós a estamos liderando. Depois de dizer isso, Berengar voltou sua atenção para Ludwig, onde se aproximou de seu velho amigo com um sorriso no rosto. Venha, Ludwig, vamos tomar um drink. Estou com vontade de comemorar a ocasião e discutir algumas de minhas ideias com você. Ludwig não negou o pedido do rei e, como tal, seguiu até a cidade de Kufstein, onde os dois homens entraram em um pub local. Os novos designs de moda que Berengar começou a implementar ainda não haviam superado Kufstein completamente. Berengar e Ludwig estavam excepcionalmente bem vestidos em comparação com os trabalhadores comuns que ainda se vestiam com trajes renascentistas que moravam no pub. Berengar estava atualmente vestido com seu uniforme militar completo, semelhante ao seu traje de casamento, mas em preto, com gola cinza escuro e punhos de mangas cheios de bordados dourados. Todas as outras medalhas e ordens que ele tinha em seu uniforme de casamento eram as mesmas em seu uniforme militar. Como tal, ele se destacou como um dedão dolorido quando entrou na taverna. Apesar disso, nenhuma pessoa na sala olhou para ele com um sinal de ganância ou inveja. Quando o rei entrou no pub, mais da metade dos homens deu um pulo e o saudou. Muitos desses homens haviam servido nas Forças Armadas ou estavam servindo nas Forças Armadas e, como tal, estavam acostumados a fazer isso sempre que estavam na presença do rei. Berengar fez sinal para que os homens ficassem à vontade antes de se sentar no bar, onde pediu 2 dedos de uísque para ele e para Ludwig, bem como 1 litro de cerveja para persegui-lo. Depois de fazer isso, ele imediatamente começou a discutir alguns dos desenvolvimentos de armas que queria introduzir nos próximos anos com Ludwig. Então, Ludwig, o que você acha dos cartuchos metálicos? No momento em que Ludwig ouviu Berengar dizer isso, ficou bastante chocado. Como tal, ele baixou a voz antes de responder a pergunta do rei com a sua própria. Como você sabe que tenho trabalhado com cartuchos metálicos? Berengar apenas riu ao ouvir isso e bebeu os 2 dedos inteiros de uísque de uma só vez. Depois de fazer isso, ele tomou um gole de sua cerveja antes de expressar seus pensamentos. Você criou o rifle de agulha por conta própria. Logicamente, a próxima progressão é construir um rifle de ferrolho que seja capaz de usar cartuchos metálicos. Ou estou supondo demais? Ludwig ficou surpreso ao ouvir isso. Era exatamente como Berengar havia dito. No momento em que completou o rifle de agulha, ele quis substituir o cartucho de papel devido às suas desvantagens inerentes. No entanto, apesar de mexer na ideia de cartuchos metálicos em seu tempo livre, ele não conseguiu produzir uma versão confiável. Assim, Ludwig perguntou com suspeita em sua mente enquanto ousava pronunciar as palavras. Você sabe a solução, não é? Berengar apenas sorriu enquanto bebia de sua cerveja, sem revelar a verdade por trás do assunto. No entanto, seu silêncio foi suficiente para que Ludwig compreendesse a resposta e, como tal, o homem mais velho suspirou profundamente antes de fazer a Berengar a pergunta que vinha pensando há anos. Então me diga, meu rei, como você sabe tanto sobre... Bem, tudo? Berengar sorriu ao ouvir isso antes de decidir provocar seu velho amigo. Ao fazer isso, ele se inclinou e sussurrou para Ludwig a verdade sobre o assunto. Você acreditaria em mim se eu dissesse que sou do futuro? Ludwig pensou por alguns momentos e riu antes de responder a afirmação selvagem de Berengar. Eu não sei se você está realmente me dizendo a verdade ou apenas brincando comigo. No entanto, eu sei de uma coisa que é uma explicação melhor do que qualquer coisa que eu consegui inventar para explicar seu conhecimento sobrenatural. Berengar riu ao ouvir a resposta de Ludwig. Depois de fazer isso, ele deu um tapinha nas costas do homem antes de dizer: independentemente de como eu sei essas coisas,
Vou ajudá-lo com seu problema de cartucho metálico. Envie-me seus projetos quando tiver a chance e terei prazer em ajudá-lo com como acho que eles podem ser melhorados. Depois de ouvir isso, Ludwig assentiu com um sorriso no rosto. Quer Berengário estivesse dizendo a verdade, quer fosse um homem que vendeu sua alma ao diabo por conhecimento ilimitado. Honestamente, não importava. No final das contas, as reformas de Berengário ajudaram imensamente as pessoas que viviam na Áustria e, para Ludwig, isso era o mais importante de tudo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.